Eu vou fazer a mesma coisa com a ponta de fio inicial. Tenho ele aqui porque eu comecei com o anel mágico. Se você começou aí com a argola de 4 ou 5 correntes, talvez você não tenha então essa ponta de fio porque você escondeu ela aí durante a confecção dos pontos aqui dentro, né? Mas com o anel mágico também é bem fácil. Olha, eu vou costurar ele um pouco mais aqui no miolinho da peça, só para garantir que eu amarre ele um pouco mais distante do que sobrou, né? Então vou dar mais uma volta aqui, escondendo ainda no miolo aqui do trabalho, até aqui. Aqui vale do mesmo jeito, eu estou trabalhando com fio duplo, vou tirar um fio da agulha, mas se você está trabalhando com fio simples, é só dividir ele em dois, tá? Mesmo fio 4, 6, 8, dá para dividir ele em dois aí para ter duas perninhas de fio, e aí é que sobrar aqui na agulha você passa em um fiozinho a mais para dar sustentação para fazer esses nós aqui, olha. Vou amarrar do mesmo jeito. Esse aqui não tem problema, você pode apertar desde o primeiro porque ele sai do anel mágico, né? Então quanto mais apertar ali o miolinho do trabalho, melhor. Amarrei bem, agora eu posso cortar aqui as sobras que vai ficar certinho e nem fica tão aparente aqui o meu trabalho. Esse é o avesso e aqui é a parte da frente do trabalho. Olha, tenho aqui então o motivo completo. Eu vou fazer todos os próximos motivos com a mesma quantidade de volta que eu fizer o primeiro. Veja que eu finalizei, todos os outros eu faço do mesmo jeito. Fiz aqui 6 voltas e finalizei com a agulha de tapeceiro, tá? Para fazer o meu tapete completo, eu vou fazer todos os motivos que eu vou utilizar desse jeito. Faço e termino, faço e termino. É diferente daqueles quadradinhos que a gente emenda na última volta já de cada um dos motivos. Esse aqui eu preciso finalizar todos, então eu vou fazer todos os motivos do mesmo jeito, seguindo esse mesmo passo a passo, independente da quantidade de cores, independente da quantidade de voltas, e aí depois eu consigo emendar todos eles juntos.